Boa noite a todos, a todas. Só para a gente se certificar enquanto configura a plataforma, esse vídeo ele está sendo transmitido pela página do Centro Espírita Allan Kardec. É possível confirmar isso? Ou está pela página minha, Maurício da Rocha Flores? Enquanto a gente vai aguardando o pessoal ir entrando, vamos dar alguns avisos sobre as atividades que o Centro Espírita Allan Kardec está realizando nesses dias em que ainda algumas medidas de segurança com relação à pandemia da Covid-19 estão sendo adotadas ainda em diversos países, aqui no Brasil, em diversos estados e municípios, de segurança, né? Para evitar o contágio. O SEAC está oferecendo as atividades online. Então, é um leque de atividades que o Centro Espírita Allan Kardec oferece àqueles que querem estudar a doutrina espírita, aqueles que curtem e seguem as redes sociais da casa, que também possam acompanhar ali as exposições doutrinárias, acompanhar os recados e também pegar os contatos dos trabalhadores do SEAC, em especial os trabalhadores da diretoria, que disponibilizam os seus telefones, os seus contatos pessoais para realizar o atendimento fraterno. Então, quem deseja entrar em contato, saber mais informações, fazer um atendimento fraterno, buscar horários até e as possibilidades de contribuir com a casa, com a atividade social da casa que continua, né, que está em funcionamento. Para quem quiser saber sobre a biblioteca, a livraria da casa também, pode buscar as informações pelas redes sociais ali dos contatos dos trabalhadores da casa. Mais alguns dias, algumas semanas, provavelmente ainda as atividades estarão concentradas desta forma. Então, antes, agora que a gente já vê que já tem bastante gente já conectada conosco, antes da prece inicial, a gente tem uma breve leitura. A leitura de hoje, para iniciar a atividade, é uma leitura do próprio capítulo que vai ser estudado na noite de hoje. Como nós vamos fazer o estudo e apresentar na exposição o capítulo 24, Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem final, né? Na verdade, de um comentário que o Allan Kardec faz a respeito de umas passagens. A última mensagem do capítulo, o último item, na verdade, né? Esse capítulo que a gente vai falar um pouquinho a respeito na exposição, ele é um capítulo que não traz a contribuição direta assinada pela espiritualidade, né? É um capítulo conduzido muito mais por Allan Kardec, e esse item ele faz o comentário de duas passagens, que está em Lucas, Mateus, João e Marcos. Primeira passagem eu vou ler, a gente já vai se conectando com o ambiente espiritual da casa. Sereis bem felizes, né? O nome da mensagem é assim: carregar sua cruz quem quiser salvar a sua vida. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz assim: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem.
Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. O outro item selecionado por Allan Kardec está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e diz assim: chamando a si o povo com seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho se salvará. Com efeito, que servirá um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Allan Kardec comenta as seguintes passagens: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes, quando os homens, por sua má vontade, a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-vos, pois, pela sua cegueira e não os maldigas. Depois ajunta: aquele que quiser me seguir, carregue sua cruz. Comenta Allan Kardec, quer dizer que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus diz: já recebestes a sua recompensa. Com essa mensagem, então, de comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, nós vamos unir nossos pensamentos, nos harmonizarmos, entrar em sintonia com o ambiente espiritual do SEAC e buscar a Jesus com sinceridade para que nesses minutos possamos sentir sua presença orientadora, acolhedora. Que na noite de hoje possamos compreender um pouco melhor o seu Evangelho e a proposta que a doutrina espírita tem para a vida de todos nós e para o entendimento dos fenômenos que acontecem a cada instante, no mundo íntimo, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho e social, em todo o planeta. Que possamos estender nossos laços de solidariedade a todos os irmãos encarnados e desencarnados que passam por aflições, por provas, que nós desenvolvamos piedade e compaixão e que aprendamos contigo, Mestre, a deixar de lado um pouco os nossos interesses para sintonizarmos com o Pai de amor e misericórdia. Que na noite de hoje todos nós sejamos gratos e possamos colher os bons frutos do estudo. Que assim seja. Então, agora que já realizamos a leitura inicial, já fizemos a prece de abertura, iniciamos a exposição da noite, comentando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Esse capítulo ele traz diversos itens
Nós vamos nos concentrar um pouquinho no primeiro, porque ele tem diversas dimensões, principalmente do que a gente pode entender nos dias de hoje sobre a candeia, né? Ou sobre a chama, sobre a luz, sobre o conhecimento, sobre o amor, sobre Jesus. E o que nós podemos entender também sobre o alqueire, né? Que móvel é esse, ou que objeto é esse, que traduzindo para as questões espirituais nos faz esconder os valores, nos faz esconder o aprendizado, ou até mesmo sentir vergonha daquilo que já estudamos, que já conhecemos, que já professamos, ou que às vezes também esse objeto acaba escondendo a luz que nós já temos, né? Escondendo, porque o que significa esse objeto na dimensão espiritual da nossa vida, né? Então, esse capítulo ele fala da candeia sobre o alqueire, né? Porque Jesus falava por parábolas, não vais aos gentios, não são aqueles que estão bem, que têm necessidade de médico, coragem da fé, carregar sua cruz, quem quiser salvar sua vida, a perderá, que foi a mensagem que a gente fez, né? O comentário do Allan Kardec, a gente fez a leitura inicial. Então, a gente primeiro pode se deter no trecho que o Allan Kardec selecionou para abordar esse tema. Esse é um capítulo, assim como os outros, são todos especiais, mas é um capítulo que ele exige que nós façamos reflexões, né? Que nós pelo menos meditemos em torno dele. Qual a dimensão espiritual da compreensão do Evangelho que eu já tenho, mas que não consigo irradiar. Eu não me sinto um portador da mensagem do Evangelho, né? Então, às vezes a gente, quem já, né, estuda, quem já professa uma fé, quem já convive com a mensagem de Jesus, às vezes pode se ter essa pergunta, né? Tem também o aspecto coletivo, né? Como que essa mensagem do Evangelho, que é o conhecimento central, é o coração do conhecimento da humanidade, que deve hoje irradiar como luz do mundo, como guia para as escolhas e decisões, e como roteiro de caminho para nós, na individualidade, nós na dimensão, na perspectiva de espíritos imortais, e nós também na coletividade encarnada, na direção do planeta, né, conduzida por Jesus. Né? Então a gente vamos fazer a leitura do capítulo de Mateus, o capítulo 5, versículo 15. Allan Kardec seleciona esse item. Não se acende uma candeia para colocar sobre o alqueire, mas a colocam sobre um candeeiro, a fim de que essa candeia clareie todos aqueles que estão na casa. Olha só, não se esconde, não se coloca embaixo da cama, se coloca em cima de um móvel que possa ser percebido por todos que entrem na casa, a fim de que essa luz possa iluminar a todos. Outro item selecionado por Allan Kardec é o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro a fim de que aqueles que entrem vejam luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Um outro item também selecionado por Allan Kardec, e esse já está no Evangelho, no capítulo 13, na verdade, dos versículos 10 a 15 do Evangelho
de Mateus novamente. Seus discípulos se aproximando disseram: por que lhes falais por parábolas? Né? Olha essa figura de linguagem da candeia e do alqueire. Que é isso que é importante. A luz e o objeto que esconde, né? que no Evangelho apresenta como aquele que acaba não dando destaque para a luz. Né? Seus discípulos se aproximando disseram: por que lhes falais por parábolas? E ele lhes respondeu: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam e que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Então, Allan Kardec comenta que como que a gente pode, primeiro, admitir, né, que Jesus use parábolas para fazer pregações, para transmitir a boa nova, né, que não pode ser compreendida por toda a massa de espectadores, mas que também é o mesmo Cristo que vem para trazer a luz que ilumina todos e que vem para e que diz: não há nada que não seja revelado, não há nada que fique oculto, que não seja conhecido. Como compreender, né? Esse dilema, Allan Kardec já começa comentando esse dilema. Então, ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil naquele momento. Mas a vós eu digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava então, pois, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver. Não significa que é preciso inconsideravelmente revelar todas as coisas. Todo ensino deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem as esclarecer. E aqui Allan Kardec usa a figura, a imagem da criança, né? Dizendo que Jesus, ao transmitir para os apóstolos que já eram iniciados, pelo menos na convivência com o Cristo, eles eram iniciados na convivência com Jesus. Eles tinham o dia a dia com Jesus, o aprendizado direto, a experiência, a transmissão do conhecimento e principalmente da amorosidade do Cristo no dia a dia. Quando Jesus conversava reservadamente com os apóstolos, a quem já era dado conhecer sobre as coisas espirituais, coisas mais sutis, e não apenas as coisas da linguagem bruta do povo hebreu, que tinha uma linguagem muito sólida, né? Aí também é mais um motivo para que fosse usado por parábolas. E a gente observa que a figura trazida por Kardec de crianças, né? Criança, para a gente compreender a transmissão do conhecimento, ela usa uma pedagogia, né? A transmissão pelos sentidos, né? Pelo exemplo, transmite algum conhecimento com um símbolo, com uma metáfora que possa ficar memorizado, né? Ficar memorizado e ser como um código decifrado em qualquer época da humanidade, né? Em qualquer época
da criança que passará pela adolescência, pela vida adulta, pela maturidade, até pela velhice, mas também por um povo que ali, naquela época de Jesus, ainda se encontrava num estado infantil. Um estado infantil que é onde depois o próprio Cristo fala que da profecia de Isaías, né? O estado infantil ou veem e não enxergam, ouvem, mas não, né, não escutam, ou seja, recebem conteúdo, mas não têm condição de decodificá-lo, porque o terreno não está pronto para algumas sutilezas das realidades espirituais trazidas por Jesus naquele momento e que deveriam ser compreendidas posteriormente. Porém, Allan Kardec fala a respeito dos ensinos essenciais da doutrina do Evangelho, né? Que era a caridade, a humildade. Nesses pontos, Jesus não usou de símbolos, não usou de figuras de linguagem para ser decifrado na posteridade. Jesus foi direto ao ponto, com exemplos, com a palavra e com o ensino direto, falando da amorosidade para com o próximo, do amar o próximo como a si mesmo, do fazer o bem àqueles que vos perseguem, do amar os vossos inimigos. 3 exemplos do ensinamento do Cristo, que é um ensinamento muito direto, e um ensinamento revolucionário para a época. Revolucionário. Amar aqueles que vos perseguem, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos prejudicam, né? Além do ensino de, se alguém lhe bater numa face, ofereça outra. Se alguém lhe pedir para caminhar tantos passos, 1000 passos, caminhe 2000. São ensinos que eles têm uma direção e eles conseguiam encontrar eco em toda a multidão, independente da sua instrução, que encontrava o Cristo naquela época na Galileia, por aquela região. Esse ensino, ele é uma joia bruta e ele não se perdeu nem mesmo com todas as interferências humanas e políticas em torno da religiosidade cristã, do cristianismo, do desenvolvimento das igrejas e tal. Ele se manteve como uma joia bruta. E o que foi dito em código, o que foi dito por parábola, para ser decifrado a qualquer época da humanidade, de acordo com a necessidade da humanidade, né, e com a sua maturidade para compreender o sentido espiritual das palavras, essa também. Ela acabou sendo preservada, por quê? Porque é difícil você alterar, ou você rasurar, ou adulterar algo que você ainda não compreende, que a gente ainda não compreende. Então, essa luz trazida por Jesus há 2000 anos, ela foi se instalando e clareando pouco a pouco o nosso mundo íntimo ao longo das nossas experiências aqui na Terra, ao longo das nossas reencarnações e também no mundo espiritual, onde a escola continua, o aprendizado continua. Então essa presença do Cristo pela sua luz de muitos outros acidentes coletivos e individuais, além de nos proporcionar um horizonte de trajetória evolutiva, onde a Terra, num ambiente físico, pode nos servir de escola e de hospital. Sempre com bênçãos. E embora tenhamos passado por tantas dificuldades, por tantos espinhos, por tantos momentos dolorosos, por aqui ser um mundo de provas e expiações, nós, a cada geração, nos renovamos.
nos renovamos nossas aspirações, renovamos nossos ideais, renovamos os nossos relacionamentos, que em outras oportunidades poderiam ter sido de ódio, perseguição, violência, todo tipo de vício, mas que com as experiências repetidas, com as experiências de reencontro, nós fomos substituindo pouco a pouco esses espinhos, essas dores, esses desentendimentos por piedade, compaixão, amorosidade, compreensão, caridade, e substituímos a obscuridade do conhecimento, podemos dizer até de todo o conhecimento humano, de toda a ciência. Nós substituímos aquela obscuridade sobre muitos pontos e adquirir por uma iluminação, por uma ciência de luzes, por uma ciência de trabalho, por uma ciência inspirada pelo plano espiritual, experimentada com ética e com alguns princípios que nos trazem o desenvolvimento material, o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento dos fenômenos naturais e muitas outras coisas do plano físico. A gente só conseguiu isso nesse plano de conhecimento e sabedoria porque a luz do mundo, o Evangelho, trouxe paz, trouxe equilíbrio, trouxe sustentação para alguns na hora de fazer as suas escolhas e mostrar o seu compromisso com a sua missão espiritual, material aqui na Terra na hora do trabalho, na hora do labor. Porque, como está no livro O Consolador, no primeiro item do livro O Consolador, que Emmanuel ditou a Chico Xavier, perguntam para ele, né, se a ciência humana ela deveria ser... se nós éramos absolutamente dependentes da ciência humana, né? Se ela era de forma absoluta dependente, que não, né? O nosso desenvolvimento ele não está absolutamente, a palavra absoluta não é exata, dependente do conhecimento científico humano. Porque o que determina é o móvel do coração. Aí a importância dessa luz do Evangelho que atinge os corações pouco a pouco, palmilhando pouco a pouco, de todos os humanos que que reencarnam na Terra. A luz do Evangelho atinge o coração de todos os humanos que reencarnam na Terra. Alguns, essa luz é escondida, ou ela está velada, porque nem todas as nações desenvolvem em sua cultura o cristianismo. Mas em cada cultura há missionários do Cristo trazendo as mensagens essenciais do seu Evangelho. Então, essa luz do mundo, o principal conhecimento que nós temos, que nós tivemos e que nós temos ainda hoje. Porque é esse conhecimento do Evangelho, a necessidade de compreender a mensagem do Cristo, de que nós devemos dar o melhor ao outro, que nós devemos ter compromisso com a comunidade na qual estamos, com o papel que estamos ocupando no mundo físico, que hoje o Espiritismo vem trazer também, vem desvelar muitas coisas que Jesus falou, porque nos dá essa perspectiva espiritual de experiências múltiplas, de solidariedade entre o plano físico e o espiritual. Então, essa mensagem é que traz para o nosso entendimento, para a nossa função aqui no plano físico, para a nossa vida, para a nossa experiência. É essa mensagem do Evangelho que nos traz a consciência, a busca, esse roteiro a ser seguido. Porque um coração
e uma mente e mãos, por mais habilidosos que sejam, mãos por mais habilidosas que sejam, mentes por mais astutas e inteligentes que sejam, corações por mais sensíveis que sejam, sem essa luz do Evangelho, se perdem em tirania, em escolhas egoístas, em sentimentalismos excessivos que podem desenrolar para crimes passionais ou para outros vícios. Então, essa luz que chega, quando ela é bem compreendida, quando ela é bem assimilada, quando a gente tem a noção de que ela pode contribuir para o desenvolvimento individual das criaturas humanas encarnadas, para a gente não falar só do plano espiritual, e pode principalmente modificar e alterar totalmente as estruturas coletivas da Terra para uma nova era. Quando a gente tem a noção disso, a gente precisa colocar essa luz sobre o candeeiro, para que ela ilumine a todos. E esse é o grande desafio de todos nós. Porque sempre que nós chegamos a algum ambiente, nós teremos, e depois Allan Kardec trabalha todo esse raciocínio, que nós teremos aquelas resistências para testemunhar a mensagem de Jesus, seguindo seus exemplos, e para testemunhar também o conhecimento espírita, para propagar. Porque para que possamos ter sucesso, para que possamos ter bom proveito de tudo isso, nós precisamos ter sensibilidade para saber como transmitir da melhor forma, como compartilhar da maneira adequada, sem agredir, essa luz que o Evangelho traz ao coração. É um desafio porque em alguns ambientes nós seremos rotulados de fanáticos, de idólatras, ou porque as pessoas não têm, que muitos não, o mundo ainda ele não tem, ou ele desanda para o fanatismo, de que apenas a sua crença é a que está certa, ou para a indiferença, e ele não tem ainda uma boa receptividade quando a gente chega falando de Jesus, quando a gente chega testemunhando o que a gente aprendeu com o seu Evangelho. Porque testemunhar o Cristo é carregar a cruz, é às vezes ser ofendido e olvidar, esquecer a ofensa, retribuir um tapa com um abraço, ouvir uma injúria mentirosa às vezes e não responder, e não buscar se justificar. É na hora de tomar decisões que envolvam questões financeiras e não buscar o lucro a todo custo. Ou, muitas vezes, assumir o prejuízo para não prejudicar o irmão. É nos relacionamentos amorosos ter a sua sinceridade, buscar compromisso, zelo, cumplicidade.
se esforçar para fazer o melhor, para buscar harmonia em todas as relações. E Jesus traz tudo isso, traz essa luz de forma direta, no ensinamento e no exemplo. E tudo aquilo que ele trouxe por símbolo, porque o povo ainda não estava preparado para receber, o Espiritismo vem em 1800, na metade do século XIX, apresentar toda a perspectiva espiritual, desdobrar as leis naturais, falar sobre a pluralidade dos mundos habitados e também sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, sobre o nosso estágio evolutivo aqui na Terra e também sobre as consequências das nossas escolhas para esse período de transição planetária, em que a Terra passa de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então nos perguntamos como, em tempos de pandemia ou em tempos de provação, nós podemos testemunhar, colocar a luz do Evangelho sobre o candeeiro. Como? Como atender a esse chamado de testemunho, de carregar a nossa cruz, de buscar envolvimento com as realidades espirituais. Somos convidados ao testemunho nos momentos mais dolorosos também. Nos momentos de separação de quem amamos. Nos momentos em que muitos de nós, às vezes, acabam tendo que passar por privações materiais. E enquanto uns passam por privações materiais, outros de nós precisam desenvolver a sensibilidade e a sinceridade com si próprio para poder estender a mão, oferecer o recurso material também, além do recurso moral, é claro. Allan Kardec comenta também que ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos, as gerações. Todas têm uma infância, a juventude e a idade madura. Cada coisa deve vir ao seu tempo. O grão semeado fora da época não frutifica, mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa, tendo Deus dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar a fé. E é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Esse é o convite do Espiritismo. Na verdade, a contribuição do Espiritismo para que o Evangelho de Jesus seja bem vivido, bem sentido, porque é só compreendendo, entendendo a mensagem do Cristo, que era para um espírito imortal e que não teria sua sentença e o seu julgamento da forma como se muito trabalhou, de que seria tudo imediato, ou um julgamento absoluto. Na verdade, você vivia uma vida e suas escolhas pesariam para que você fosse condenado ou absolvido, e as penas seriam eternas. Essa não é a realidade da vida. A vida pode até ser uma só, mas ora estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual.
E é com essa contribuição que o Espiritismo vem nos convidar à razão, para que a cada parte dos evangelhos, para que a cada texto sagrado nós possamos colocar ali uma análise, possamos colocar ali um entendimento raciocinado, para que não sejamos cegos nem fanáticos. E com o instrumento que é a doutrina espírita, a ferramenta, porque ela nos traz um conhecimento que se torna uma ferramenta, nós possamos ali mergulhar no texto e retirar o conteúdo espiritual, que deve hoje ser, como já disse, o roteiro, o guia seguro para os dias de transição. Esses dias são de provações, de dores, de aflições, de algumas alegrias também, mas também são dias decisivos para que nós, tudo que ainda não buscamos meditar, refletir sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos, buscar olhar o semelhante com uma perspectiva de compaixão, de piedade mais sincera, para que todos nós que ainda não conseguimos voltar a nossa atenção para isso, que nós tenhamos essa oportunidade de escolher. Hoje eu dedico a minha vida ao espírito imortal que sou. Eu faço escolhas conscientes de que eu estou aqui numa experiência, que eu sou imortal e que eu só tenho um roteiro a seguir, que é o roteiro do Cristo. E o roteiro de Jesus é o da caridade. A caridade como apresentada no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga como Jesus compreendia a caridade. Benevolência para com todos, indistintamente. Benevolência para com todos. Não importa se ele é de outra nação, de outra etnia, tem outros valores ideológicos e políticos, se ele torce para um time diferente, se ele está preso por algum crime, se ele professa outra fé. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. O julgamento não cabe a nós, humanos encarnados. É claro que temos o papel importante do discernimento. Discernir o que é mal do que é bom. Na verdade, no plano físico, muito mais o que é certo do que é o errado, né? Discernir. Essas escolhas vão me levar aonde? Essas escolhas levaram o irmão a qual resultado? Como evitar as aflições semelhante? Como que eu posso escolher melhor? Como que eu posso tomar decisões mais conscientes? Isso é discernimento. Compreender. E a gente precisa ser indulgente para as imperfeições alheias. Não quer dizer que tenhamos que aplicar a mesma indulgência para conosco. É claro que devemos sim ter consciência de que também somos espíritos em evolução, que também temos nossos defeitos, mas precisamos desenvolver uma certa disciplina e um certo rigor para buscar corrigir um pouco aquelas nossas sombras, trazer a luz do Evangelho para aqueles nossos cantos escuros do nosso psiquismo, da nossa conduta.
dos nossos hábitos. E a benevolência para com todos, a indulgência para imperfeições alheias e também o perdão das ofensas. Esse o roteiro do Cristo. A proposta principal. O roteiro, na verdade, para que o orgulho e o egoísmo. O orgulho de pensar que é o melhor e o egoísmo de querer tudo para si. Para que essas duas chagas da humanidade, como está no livro, a doutrina espírita trabalha muito em cima dessas duas chagas da humanidade, dizendo que daí decorre todo o mal. Todas as nossas pedras de tropeço nos dias de hoje têm como sua raiz e sua base, a sua semente, o egoísmo e o orgulho, que já eclodiram, já se multiplicaram, já deram muitos frutos amargos. E agora, para corrigirmos essa rota, para passarmos de maneira digna por essa transição, precisamos rever todos por meio da iluminação própria e da vivência da caridade como ensinava Jesus. Esse é o remédio, esse é o roteiro, esse é o guia para todos os nossos problemas no dia de hoje. Os nossos problemas coletivos e individuais. Nós não vamos corrigir a trajetória da humanidade reformando instituições por meio superficial, nem implantando sistemas materiais, políticos, econômicos, que não seja o resultado, na verdade, já de uma mudança no mundo íntimo, no coração humano, na intimidade do coração humano. É por isso que a luz tem que sair de debaixo da cama, tem que sair do canto da sala da casa e tem que ocupar um lugar central sobre o candeeiro dentro, para iluminar a casa, para iluminar-nos e para iluminar todos, iluminar a humanidade. Né? A gente sempre lembra, Evangelho, a luz de Jesus, ela é um conjunto de valores que pode ser entendido, compartilhado e vivido por toda a humanidade, mesmo por aquelas que não são cristãs. Porque, como sabemos, a doutrina, na literatura espírita, nós temos inúmeros missionários que vêm em todas as épocas da humanidade, em diversas nações, trazer esses conteúdos que possam colaborar com a experiência física da humanidade e também da terra como casa, como lar, como ambiente físico. Então, vamos buscar um pouco mais Jesus para as nossas vidas, para a nossa realidade. Eu agradeço pela atenção de todos que participaram dessa atividade. Logo após a prece de encerramento, e nós encerrarmos essa transmissão, nós teremos algumas atividades de estudo que a casa oferece. Essas atividades de estudo continuam online por enquanto, os grupos estão se encontrando, cada um buscando ali as suas opções de tecnologia, de rede social, para poder manter essa atividade de estudo, manter a chama acesa. A chama do Evangelho acesa no entendimento, no raciocínio, mas principalmente no coração. Logo após, a gente também vai colocar ainda hoje à noite o contato ali nas redes sociais, no Instagram do SEAC, no Facebook do SEAC, de alguns trabalhadores da casa ali
para quem quiser entrar em contato com os trabalhadores durante a semana, né, nos horários que eles estão atendendo, a gente coloca ali, até para buscar mais informações, né, para que o funcionamento da casa, principalmente da livraria, da biblioteca, atendimento fraterno, atividade social do SEAC, qualquer dúvida, como participar de algum grupo de estudo, todas essas informações também, além de ser acompanhadas pelas redes sociais, elas podem ser obtidas junto aos trabalhadores da casa pelos números que serão divulgados logo mais aqui nas redes sociais. Obrigado a todos e nesse instante vamos fazer uma prece de agradecimento pela atividade concluída da noite. Senhor Jesus, agradecemos por mais este momento de reflexão e de busca do conhecimento que trouxeste há 2000 anos para todos nós. Que saibamos fazer a luz do Teu Evangelho brilhar em nossos corações, em nossas condutas, em nossas mentes, e que assim sejamos cada vez mais doces com os nossos irmãos, que possamos ser caridosos, principalmente na capacidade de perdoar as ofensas que nos magoam, que trazem sentimentos de conflito. Que saibamos compreender a doutrina espírita como ferramenta para a nossa jornada espiritual ter um êxito. E que possamos compartilhar essas bênçãos com todos aqueles que conosco convivem. Te agradecemos. Que assim seja.